Bom dia, people! Bora para nossa live? Vamos começar essa live abençoadíssima e a gente sabe que o Senhor já está nesse lugar. Bora começar. Vamos já chamar a Flá para estar aqui com a gente. Hoje, comigo e com a Flávia, gente, ó, cheio da live poderosa, gente. Vai ser bênção demais, vai ser bênção demais. Vou esperar a Flavinha entrar. Já chamei. Bora começar? Vocês estão tudo preparada? Quem tá? Vai falando a cidade que vocês são. De onde vocês são? De onde vocês estão falando? Quem tá animada? Bora. Bom dia, Pati. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elvira. Tô chamando, Flavinha. Vamos ver. Chamar de novo. A gente passa cada coisa aqui nesse Instagram, né? Chamei de novo, Flá, 3 vezes. Vamos lá. Bom dia, Londrina, Ceará, Flórida, Bahia. Flávia não tá conseguindo participar. Olha só, gente. A live vai ser poderosa hoje, hein? Chamei de novo, Flá. Você vê que coisa? Agora sim, ó. Cheguei. 4 convites para dar certo, amiga. Desse Mas a jeito. gente já sabe que às vezes a gente passa a resistência quando a gente já vem orando, buscando. Pensa, hoje a gente vai falar de oração, de poder. A gente vai falar sobre uma jornada de transformação, né? Às vezes o inimigo não quer que ninguém escute, não é mesmo? Verdade, minha amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? A gente está planejando essa live já tem um tempo. E que dia propício, né? Que dia propício para a gente falar sobre posicionamento em Deus, né? Posicionamento nas escolas, posicionamento nessa cultura da honra, nessa cultura da oração, da bênção. Então, nós vamos juntar tudo aqui, vai ser lindo demais. Eu estava falando para Cassi, eu estou sentindo um mover tão diferente. Aqui em Goiânia, assim, amanheceu tão gostoso, sabe? Um frio tão gostoso e assim, muitas mães orando na porta das escolas. Hoje seria um dia, né, onde o mal poderia prevalecer, mas em nome de Jesus ele não vai prevalecer. Nós declaramos aqui que hoje vai ser bênção, hoje vai ter um mover nas escolas Amém. de Goiânia, de todo o Brasil. E em nome de Jesus, que hoje essa live seja um divisor de águas na vida de quem estiver aqui. Amém. Amém. Você prefere que eu desative os comentários? Ai, Para amiga, você você sabe, para parecer mim, tá em eu cima gosto também do de seu ver comentário, rosto. tem hora que atrapalha, né? Mas você A que gente sabe vai aí. participando e todo mundo vai participando, não é Você que manda, verdade? amiga, você que está no comando Você aí que hoje. decide aí no seu rostinho. Já vamos começar então. Nós vamos fazer 2 momentos de oração. Nós vamos começar orando já, porque já entrou, já foi pontual, ó, já vai receber poder de Deus aí na sua casa. A gente vai orar para começar e daí nós vamos bater um papo sobre algumas questões, amém? Então vai colocando agora na sua mente o nome dos seus filhos, imagine os seus filhos e a gente já vai elevar o nosso pensamento em oração. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, pelos nossos filhos. Nós te agradecemos pela nossa família. Nós te agradecemos pela nossa vida, Pai, pelo papel e função que o Senhor nos colocou como mães, como educadoras, como mentoras, preparadoras dos jovens dessa geração. Pedimos nessa manhã que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre as nossas estruturas mais profundas, emocionais, psíquicas, espirituais, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Não permita, Pai, que a distração, que os pensamentos sabotadores,
que os sabotadores da nossa alma, as dores que nós temos, impeçam de os nossos ouvidos estarem abertos para aquilo que o Senhor vai falar conosco essa manhã. Invada a nossa casa interna, invada a nossa casa externa. Toma o teu lugar, o teu assento, que a tua presença seja palpável em cada um dos nossos lares. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Quando pedimos em união, o Senhor nos atende. Amém. Amém. Amém? Senhor, amém. Que bênção. Amém. Flá, vamos falar um pouquinho. Então, eu pensei assim, a gente fazer uma jornada aqui para todo mundo que está aqui. Nós vamos falar sobre a cultura da bênção e a cultura da oração. Nós estamos falando de duas armas espirituais que nós podemos e devemos usar no nosso lar. Mas a gente sabe que oração, muitas vezes, usamos em situações que estamos aflitas, às vezes para agradecer, para contemplar, em todos esses momentos. Mas eu quero falar hoje, especificamente, né, com aquelas mães que estão no momento de dor. Muitas vezes, na nossa jornada materna, nós enfrentamos dores profundas, né? Começa ali, muitas vezes, na gravidez, uma má notícia, um mau prognóstico de algo que era inesperado. Depois, durante o parto, às vezes complicações, dificuldades, um pós-parto, um puerpério difícil, depressão pós-parto, às vezes dificuldade com o marido depois do nascimento dos filhos. E nessa jornada toda, nós enfrentamos desafios na educação, quando os filhos começam aquele processo de individuar, de ser, de pertencer, começam a ter desejos, vontades, e muitas vezes esses desejos e vontades começam a andar em direções opostas ao que nós desejamos, planejamos, e nesse momento não tem como, muitas vezes, nós orarmos nem de pé. É preciso estar com os joelhos no chão, porque a força da dor e das lágrimas que jorram em nós, muitas vezes nos lavam e nos colocam de joelhos. Nós passamos por dores no processo da nossa maternidade. E a Flávia tem uma experiência muito forte com isso, passou por isso. E aí, Flá, quando o filho ou a filha começa a andar por um caminho que você começa a perceber que não é bem o que você projeta. Queria que você falasse um pouquinho desses primeiros sinais. Um isolamento, uma palavra áspera. Quais são esses primeiros sinais de quando o filho vai dando, de que está indo numa direção que não é a que a gente planejou? Você percebeu isso? Então, na verdade, isso foi o meu ponto de alerta, né? De que algo não ia bem na minha casa. Na verdade, já vinha um processo assim, onde Deus estava me pedindo para parar, para olhar mais para dentro do meu lar, mas as minhas dores internas não permitiam que eu olhasse para dentro desse lar. O meu olhar era sempre voltado para fora. Eu sempre falo isso no meu testemunho. Mas quando a dificuldade vem em cima de um filho, aí a gente não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Não tem como ser a mesma pessoa quando uma dificuldade vem sobre aquele que você sonhou, que você planejou, que você semeou em cima dele, né? Que você se desgastou, mas foi vindo essa situação, né? De uma menina que era muito alegre, muito espontânea, muito bem resolvida, de repente se fechando, ficando triste, ficando agressiva com as irmãs, ficando agressiva comigo, não agressiva em termos de violência, mas agressiva no tom de voz, no me deixa quieta, ninguém aqui conversa comigo. E isso foi se manifestando também nas roupas, e ela começou a usar roupas pretas, e aquela alegria colorida foi dando lugar a um cinza, a um preto, né? E a vida dela foi ficando dessa forma. E quando eu percebi isso, né, foi um momento de muita dor para mim. Foi um momento assim onde Deus pegou
mesmo para mexer com todas as minhas estruturas, porque ele precisava mexer com as minhas estruturas. Hoje, né, passado esse tempo aí de luta, eu percebo que era necessário, porque quando a gente está vivendo o problema, a gente fica assim, meu Deus, mas por que eu? Por que eu? Essa era a pergunta que eu fazia. Eu falava, Senhor, mas eu não sou uma mãe ruim. Senhor, mas eu não sou assim, eu não sou assado, né? Eu ficava assim, me comparando às mães do mundo, me comparava, bem, eu não sou uma mãe ruim, eu sou uma mãe que eu estou presente na escola, eu estou presente, eu busco elas na escola, eu almoço em casa, eu ponho elas para dormir, eu oro na hora de dormir. Então, quer dizer, o básico eu estava ali fazendo. Então, como que aquilo estava acontecendo comigo? E aí o Senhor me levou a entender que eu precisava trabalhar uma fé dobrada, tanto em mim quanto nela, porque os tempos eram difíceis. É lógico que aquilo ali aconteceu por coisas externas, por conteúdos que ela estava acessando, que ela estava vendo, mas também tinha as questões internas para serem resolvidas na presença de Deus. Tinha a minha vida para ser realmente totalmente entregue nas mãos do Senhor, porque eu vivi uma vida de religiosidade, eu vivi uma vida de ir à igreja, mas a minha intimidade com Deus era só nos momentos de desespero. Então, quando estava tudo bem, voltava eu para a minha vidinha ali, que estava tudo certo, estava tudo certo. Só que, na verdade, Satanás estava ali, trabalhando por trás, sem que eu percebesse. E quando nós estamos muito distraídas com tudo que existe no mundo, com tudo que você precisa fazer, e você não quer olhar para dentro da sua casa, porque aquilo dói demais, porque às vezes você não sabe por onde começar, Satanás está aproveitando essas oportunidades para trabalhar na vida dos nossos filhos. Então, eu costumo falar assim para as mães, precisa orar todo dia, precisa ter bênção todo dia, precisa, porque Satanás todos os dias tenta derrubar os nossos filhos, tenta destruir, tenta levar morte espiritual para eles. E era isso que estava acontecendo. Como eu tinha uma vida inconstante com Deus, eu não estava na torre de vigia. Eu não estava ali com aquela visão periférica de tudo que... Porque o que é a torre de vigia? A torre de vigia é você ter uma visão que ninguém está tendo, porque você está lá em cima, ou seja, você está lá no alto, você está lá com Jesus, e você olha ao redor, peraí, está tentando entrar um inimigo naquilo ali. Opa, peraí, tem uma brecha aqui nessa parede que pode ficar maior e o inimigo pode entrar por essa pequena coisinha aqui. Então, eu vou fechar. Eu não estava nessa torre de vigia. Então, se a gente for comparar, assim, eu era uma mãe cristã, eu orava de vez em quando, eu ensinava as minhas filhas o caminho do Senhor, mas eu não estava na minha torre de vigia porque eu estava distraída. Então, isso é muito importante falar, né, Flá? Isso é fundamental. Então, perceber os sinais, que acho que é a realidade de muitas famílias. Eu acho que você e eu recebemos, né, no direct, na caixinha, perguntas exatamente assim. Por que isso está acontecendo comigo? Olha, eu estou passando por essa situação, meu filho está fazendo isso, meu filho está daquele jeito, meu filho... E muitas sofrem dessa mesma angústia, dessa mesma dor. Olha, eu não sou uma mamãe, eu estou atenta, eu estou prestando atenção, eu estou orando, eu estou indo na igreja. Por que que isso está acontecendo comigo? E acho que é importante a gente deixar claro aqui que nós estamos vivendo tempos desafiadores. Nós estamos vivendo tempo onde o óbvio não é sempre mais visto, o óbvio não é enxergado, onde o que era natural se perceber precisa ser ensinado e dito. E isso exige de nós, mães, novos posicionamentos, novos lugares, novas estratégias, novas ferramentas. Nós vamos precisar ser muito mais intencionais do que nós éramos. Nós falamos muito sobre isso, eu e a Flávia. Nós falamos diariamente, acho, né, Flávia? Grande parte dos nossos... Tem hora que eu penso até que estou muito repetitiva, mas é isso. É isso aí, né, que você está falando. São novos desafios.
E hoje de manhã, quando eu estava no meu momento de comunhão com Deus, Deus me fazia assim, tentar entender um pouquinho esse cenário, né? E hoje, quando eu acordei com a frase assim, ó, onde há dificuldade, há mover de Deus. Onde Amém. há dificuldade. Nós vimos aí, né? Tudo que está acontecendo nas ameaças na escola, mas olha o que Deus fez a partir disso. Olha o mover que Deus fez dentro das escolas, dentro das famílias, com mães que há muito tempo não oravam, O que não iam para os pés do despertamento, né? Senhor. Deus fez um despertamento nesse tempo. Então, onde há dificuldade, há mover de Deus. E aí, minha amiga, daí eu fiquei pensando assim, Senhor, onde nós chegamos? Qual é o contexto para que tudo isso esteja acontecendo? Qual é o contexto para que mães cristãs estejam perdendo seus filhos dentro de casa? E aí a gente pode pensar o seguinte, primeira coisa, não vou colocar aqui a culpa nas mulheres, tá, gente? É um contexto onde os homens também estão inseridos. Mas vamos começar aqui Exatamente. pelas mulheres, que são a maioria aqui, que somos nós. As mulheres deixaram de nutrir as suas famílias emocionalmente e espiritualmente para nutrir a si mesmas com as coisas lá de fora, do mundo. Os homens estão abrindo mão da autoridade do pai, estão saindo do lar, estão deixando as mulheres e as crianças, muitos homens abandonando suas funções, deixando o lar, filhos sendo tratados como o centro da casa, porque se a gente olhar a cultura do mundo hoje em relação à educação, os filhos são o centro da casa. Eu falo que é a infantolatria. A gente viveu o teocentrismo, daí o antropocentrismo, que o homem, né, a razão é o centro de todas as coisas. Hoje a gente vive o infantocentrismo, onde o pensamento infantil, o imaturo, está no centro de todas as coisas. Então, isso eu penso que é uma cultura que tem que ser quebrada. Por quê? A criança está no centro de tudo, ela precisa o quê? Ser satisfeita. O movimento imaturo e infantil, ele busca diariamente 100% a sua autossatisfação. Isso é infantocentrismo. O espírito infantilizado, ele quer ser só feliz. Ele não aceita frustração, ele não aceita castração, não pode, não deve. Como eu não posso? Como eu não devo? Eu quero tudo. Então a gente troca o modelo, né, de gerência, vamos dizer assim, o espírito infantil domina, o infantocentrismo. Todo mundo tem que estar 100% satisfeito o tempo todo. E a cultura cristã é amar uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo, cuidar do outro, orar pelo outro, suprir ao outro, né? A nossa felicidade reside muitas vezes em fazer o outro feliz. Você colocou muito bem. Assim, homens muito infantilizados, mulheres muito infantilizadas, porque elas querem, né? Elas querem poder, elas querem tantas coisas, elas querem tudo para elas mesmas, mas elas não querem tomar a cruz. Hoje Deus me falou algo profundo sobre tomar a nossa cruz e eu quero trazer essa revelação aqui que o Espírito Santo me trouxe. Mas quer dizer, tudo isso que está acontecendo é a quebra de princípios bíblicos. E aí entra a volta ao jardim da inocência. Aí entra a volta dessa mãe ao jardim da inocência, onde não existia tantas vozes querendo dizer para ela, olha isso daqui. Não, mas por que você está perdendo tempo com isso daí? Por que você está perdendo tempo dentro da sua casa? Você lá fora, você é mais produtiva. Olha que benção, a Juliana Ferron está aqui. Ama a Juliana Vendo Ferron. só a mulher maravilhosa que é a Juliana. Ô, benção. Gente, vai mandando aí para outras mães. Mulher. Vai mandando para outras mães, porque a mensagem que Deus trouxe hoje é muito, muito preciosa. E aí, o que eu fico pensando? Hoje, a palavra que o Senhor me falava era: as mulheres precisam voltar para esse jardim da inocência. O que é esse jardim da inocência? É o jardim do relacionamento com o Senhor.
Porque se essa mulher tem um relacionamento forte com o Senhor, essa mulher ela vai conseguir olhar para as prioridades certas e ela vai conseguir implementar essa cultura da bênção, né, que é do seu livro aqui. Minha amiga, que coisa maravilhosa, viu? Eu estou usando todo dia com as meninas. Então, assim, ó, eu uso o seu e uso o meu. Mas, enfim. Já estou ouvindo tanto testemunho do seu livro, tanto Amém, Jesus. testemunho, tanto Amém. testemunho. É um jorrar do espírito Amém, mesmo. minha amiga, amém. E aí, gente, o que é essa cultura da bênção? É fazer diariamente, aprender a abençoar os seus filhos, aprender a declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos. Sabe por quê? Isso gera segurança. Por mais que às vezes seu filho esteja resistente, a minha adolescente ainda é resistente a muitos momentos de oração, mas olha só, aquilo ali vai gerando uma segurança no coração dele. Eu me lembro, Cassi, que a minha mãe, desde pequena, ela conta pra gente que ela orava com as mãos nas nossas mãos e ela falava assim: tudo que vocês fizerem vai prosperar. Amém. Tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar. E você coloca isso aqui no seu livro, né? Muito bem. E eu me lembrei muito da minha mãe quando eu li isso. E aí, amiga, tudo que eu coloco a mão, eu já creio que vai prosperar. Porque a minha mãe profetiza isso na minha vida desde pequenininha. Então, às vezes, quando eu sinto medo de algo, quando eu fui lançar esse livro mesmo, gera uma insegurança no nosso coração. Será que vai vender mesmo, gente? Será que isso daqui realmente era o que Deus queria? Tá tudo aqui o que Deus queria? Faltou alguma coisa? A gente fica ali, né? E daí, quando você vai, se lança aos objetivos que Deus tem. Ele te mostra, minha filha, se você está comigo, você vai prosperar. Nós precisamos apresentar esse Deus para os nossos filhos que fez um antes e depois na nossa vida. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração, minha filha. Tá difícil mostrar Jesus porque você não fez essa base bem feita, mas mostra quem você era e o que você é. Então, eu falo muito para as minhas filhas assim, eu falo, minhas filhas, eu sei o que é viver sem Jesus e eu sei o que é viver com Jesus. E viver sem Jesus... a cultura, né, Flá? É você fazer essa troca. Então, você falou, olha, eu olhava para fora, eu via as coisas de fora. Vamos pensar que a gente desejava as coisas de fora, a gente se comparava com as coisas de fora, o nosso coração estava ali fora. A gente deixa de olhar o que a gente tem recebido e o que nós estamos tendo do Senhor, aquilo que nós estamos construindo no Senhor, e passamos a nos comparar e desejar. Da mesma maneira, a sua menina, deixando de consumir aquilo que é cultura do reino, aquilo que é a cultura de Deus, aquilo que é a cultura do que o Senhor deseja para os cristãos, e começa a consumir todo tipo de conteúdo. Nossos filhos, né, eles estão sujeitos a esse mundo. Eu não vou falar mal aqui da tecnologia, nós estamos usando a tecnologia, nós aprendemos coisa por meio de conteúdos que nós consumimos nessas plataformas e tudo mais. Então, há um lado bom, benéfico, legal, tem muita informação, muita pregação para a gente assistir, muita coisa boa. Nós nos edificamos aqui umas às outras, vocês falam coisas para nós no direct que nos fortalecem, nos motivam, nos encorajam. Gente, estar aqui é um lugar extremamente difícil. Quantas vezes eu tenho certeza que a Flávia, a Ju, a Ana Clara, que eu vi que está aqui, nós nos fortalecemos porque vocês nos encorajam muitas vezes no direct. Então, essa troca na tecnologia ela é importante, ela é sustentável, ela ajuda, porque muitas vezes nós também temos nossos momentos de vontade de desistir, né? Agora, existem muitos conteúdos que chegam para os nossos filhos com ideias, com narrativas, com histórias argumentadas, convincentes, contundentes, bem amarradas, vai colocando, né,
por uma imagem, uma música, uma narrativa que vai trazendo para dentro da nossa casa uma cultura de fora. Eu lembro que uma vez, toda semana eu escrevo e-mails para quem se inscreve lá num newsletter, né? E eu vou pondo e toda semana eu compartilho algo com quem deseja, né? Com quem está ali. E um dia eu escrevi que quando eu mudei para essa casa, eu morei, esse ano eu faço bodas de prata. Estou casada há 25 anos. Olha que bênção, né? Família é bênção, gente. E nós moramos grande parte da nossa vida em apartamento. Começamos a vida numa casa, moramos muito em apartamento e agora viemos para uma casa. Deus deu oportunidade num momento de angústia. Quando os dois ficaram desempregados, o Senhor nos abençoou e viemos para uma casa. Olha as histórias que Deus tem. E uma das primeiras coisas que eu fiz nessa casa foi: eu vou plantar um pé de capim-cidreira. Eu amo chá de cidreira. Eu amo, amiga. Aliás, hoje eu acordei com vontade, porque tá friozinho. Não É é? uma delícia. E foi uma das primeiras coisas. Fui lá no Ceasa, fui atrás de capim-cidreira. Cheguei lá no Ceasa, vendi assim, os capinzinhos de 2, assim, R$ 5. Daí eu falei, nossa, gente, R$ 5 o capim-cidreira, que caro, né? Tipo, achei que capim eles dariam de brinde, assim, né? Mas fui lá, comprei 2 mudinhas com 4 coisinhas de capim. Botei o capim ali no buraquinho e esse capim não ia. E o capim não ia, e o capim não ia, o capim não vingava. Daí eu virei e falei para o meu jardineiro: seu João, por favor, me arruma umas tochas de capim-cidreira, eu preciso crescer. Porque se eu cortar esses 2 aqui, fiz um chá, acabou. Daí, não, pode deixar, eu vou trazer. E ele trouxe um dia uns 5. Era uma raiz grossa, assim. Ele trouxe umas 5 raízes grossas. E aí eu falei, olhei, tava tudo meio queimado, assim, tinha uns vivos, uns mortos, assim. É isso mesmo, seu João? Ele falou, pode ficar sossegada, é isso aí mesmo. Plantou lá umas 5 raízes e lá ficou. E aquilo demorou para ir, mas quando foi? Quando eu percebi, depois eu posto nos stories para vocês verem, era um capim imenso. Imagina o jardinzinho da minha casa tomado por um negócio de capim. E uma vez nesses e-mails eu estava falando sobre isso. Olha, é cheiroso, dá um chá maravilhoso, é gostoso, mas não passa de capim. É capim, não passa de capim. Não é flor, não é ornamento, é a natureza dele, é capim. Então dominou o espaço, ficou feio, horroroso, porque não passa de um capim. Então, muitas vezes, nós estamos permitindo dentro da nossa casa um seriado, um filme, uma música, um livro, uma coisa, uma culturinha aqui ou outra que não passa de capim. Dá um bom entretenimento de 1 hora, de 2, mas se isso for nutrido dentro do seu lar, vai ter uma tora de capim. E não é o que Deus tem muitas vezes para nós, né? Deus quer que a gente se alimente de boas ervas finas, né? Que não de capinzinho. Então, olhar para isso que muitas vezes está entrando dentro da nossa casa. Então, eu sou pedagógica aqui, Flávia, vamos fazer um roteiro aqui de onde a gente começou. Então, primeira coisa é que muitas vezes a nossa jornada de mãe, né, a gente não pode ser infantil. A gente vai ter uma jornada muitas vezes de dor. Nós vamos nos deparar na nossa maternidade com questões das quais não desejamos e não estamos muitas vezes preparadas. E deixa eu falar algo para você, tudo bem. Ainda assim, Deus te fez mãe, você é capaz e é nesse lugar que você tem que estar posicionada. Segunda coisa, então, o lugar onde você está, a Flávia falou isso muito bem. A gente se apropriou, então, desse lugar materno, mas a gente está no quarto errado.
A gente está num lugar que não é estratégico, onde a gente não tem visão estratégica de como as coisas estão entrando dentro do nosso lar. E a orientação da Flávia é: vá para a torre de vigia, vá para um lugar estratégico. E esse lugar é a presença de Deus, onde você tem que orar todos os dias e de vez em quando na igreja. Fazer uma oraçãozinha pelo café da manhã não é esse lugar estratégico para você. Se você deseja uma família protegida, blindada, amparada, que todos caminhem na direção e no propósito pleno daquilo que Deus tem para você, o seu único lugar tem que ser a sua torre de vigia, que é um lugar de comunhão com Deus. Comunhão e busca com Deus. Bem lembrado, Aline. Eu falo isso sempre. Tá difícil, não tá fácil. Seu filho tá difícil, você tá difícil, mas ainda assim, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Deus escolheu você. Você é a melhor mãe, o melhor pai para os seus filhos. Então, vá para a torre de vigia. Busque a presença de Deus. Quarta coisa que nós falamos aqui, a cultura do lar, o modelo. Vamos falar sobre o modelo. O modelo onde Deus é o centro de todas as coisas, onde nós buscamos a Deus para todas as coisas, por todas as coisas. Gente, eu sou assim, olha, eu tive que trocar o meu computador. Até na hora de comprar um computador, um celular, eu oro. Deus, o qual eu devo comprar? Quanto eu tenho que gastar? Quanto eu tenho que investir? Eu entro nas lojas e falo: Deus, me dá um sinal se é aqui ou não que eu devo comprar. E quando esse aparelho chega na nossa casa, nós ungimos. Nós ungimos. Nós ungimos brinquedos, aparelhos, objetos, tudo. Quando a gente vai no shopping comprar roupa, a gente ora para Deus mostrar as melhores roupas, os melhores negócios, os melhores preços. Quando a gente chega, a gente ora de novo agradecendo pela oportunidade de ter comprado. Isso é viver por e para Deus. Então, não é religiosidade, mas é gratidão. É desenvolver gratidão, dependência de Deus, reconhecimento de que nós somos sem nada, que não somos nada sem Ele nas nossas vidas. Então, colocar Deus no centro das coisas. E por último, que nós falamos aqui é sobre a cultura. O que nós estamos consumindo, o que está entrando dentro da nossa casa, o que nós estamos comendo, né, pelos nossos olhos e ouvidos, o que nós estamos ofertando na mesa do nosso lar. Então, 5 pontos aqui estratégicos para você nessa manhã. Faz sentido, Flá? Eu vou organizar. Ô, bênção, minha filha. Estruturando as mães. Ó, guarda a nota no Você é papel. uma mulher do resumo. Bom demais dos tópicos. Eu sou assim, eu sou jornalista, né? Daí eu gosto também de ter um começo, meio, fim. Deus usa aquilo que a gente estudou, né? Mas, minha amiga, sabe o que Deus estava falando muito ao meu coração hoje de manhã? Eu sempre quero manar, né? Cedinho. E aí, minha amiga, Deus falou comigo muito forte sobre mulheres que estão desistindo da sua cruz. O Senhor, ele fala assim, toma a sua cruz, né? Está lá em Mateus 10:38. Olha só. Toma a sua cruz, venha após mim, porque quem não fizer isso não é digno de mim. E aí, o que Deus estava dizendo assim, ó, de forma obediente, tome o seu sofrimento, tome aí o sofrimento da sua família, as dificuldades que vocês estão passando, até o fim, para que vocês tenham vida. Porque, meninas, suporte o sofrimento para que as pessoas ao seu redor tenham vida. O que está acontecendo? Muitas mulheres não querem olhar para o sofrimento e estão saindo dos seus lares para não ver o sofrimento. Então, ela não está tomando a cruz dela, ela está deixando a cruz para lá. Você entendeu o que Deus estava falando comigo aqui nessa palavra? Por exemplo, deixar o casamento fácil. Às vezes esse casamento tão difícil, às vezes esse relacionamento tão difícil, é a forma que o Senhor encontrou de te santificar, de te levar para perto dele,
de levar o seu filho para perto dele, para perto de Jesus. Então, quando Deus fala assim, né? Quando Jesus fala assim, ó, toma a sua cruz e me segue, quem não fizer isso não é digno de mim. Ele está dizendo assim, ó, eu já fui no lugar da cruz, você só precisa vir atrás de mim. O meu sofrimento, o peso da cruz que eu carreguei, foi por causa dos seus pecados. Será que você pode olhar para esse sofrimento que está acontecendo na sua casa e fazer com que o mover de Deus aconteça dentro do seu lar? Porque senão você vai ficar sempre naquele lugar assim, de que a cruz está pesada demais, reclamando da cruz, reclamando da cruz. Olha o que o Senhor estava me trazendo aqui. Mulheres que estão desprezando a cruz, não querem olhar para a cruz. Mulheres que estão desmaiando em cima da cruz. Por quê? Esquecendo que Jesus é soberano. Esquecendo que Jesus, ele pode todas as coisas. Então, tem mulheres que estão desprezando a cruz, mulheres que estão desmaiando em cima da cruz, tamanha dor. Mas quando elas desmaiam em cima da cruz, é porque elas estão se esquecendo que ela tem um Deus todo-poderoso para lutar as batalhas com ela. Porque tem batalhas que a gente vai fechar as brechas, mas tem coisas que Deus vai precisar abrir a mente dos nossos filhos, vai precisar abrir o coração deles. Então, quando as mães falam assim, Flávia, eu vou tirar completamente o celular. Eu falo assim, irmã, é muito mais profundo do que só tirar o celular. Sabe por quê? Porque é o que está por trás disso. É um coração fechado, é uma mente fechada. É uma mente que não quer te ouvir, é um coração que não quer te dar acesso. Então, é muito mais do que um celular travado para os pais, é muito mais do que isso. Tudo é culpa do celular. Uma coisa que eu vejo muito é assim, tudo é o celular. Qualquer falta do filho, vou tirar seu celular. Qualquer coisa é o celular. Gente, o celular não é o problema, né? Óbvio que ele atravessa e faz parte do problema, mas é o que você está falando, é o coração. O que está no coração? E aí, minha amiga, o que Deus falava também? Não seja indiferente à sua cruz. Não seja indiferente à sua cruz. E olha só, toma a sua cruz pacientemente. Olha o que Deus falou, coisa mais linda. Porque o percurso parece longo, mas se comparado ao que nós vamos viver na eternidade, isso daqui é muito curto. Só que o que acontece? A gente tem uma geração de mulheres que é aquilo que você falou lá no início, querendo ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. É isso que você falou lá no começo, é uma fé infantil. É uma fé infantil, que quando a dor vem, ao invés dela enfrentar aquela dor aos pés do Senhor, ela quer fugir daquela dor. Então, ela desiste do casamento, ela desiste dos filhos, ela passa a viver uma vida infantil. Quantas mulheres se separam e vão viver vida de mulher novinha, de garotinha, que está aí nos bares da cidade, que está aí procurando homem na cidade? Quantas mulheres se separam porque diziam que não conseguiam mais suportar aquele casamento, deixa essa família totalmente sem a cobertura do homem e vai viver uma vida infantil e se esquece. Eu não ia nem falar isso daqui, mas eu creio que tem alguém aqui nessa live que precisa ouvir isso. Outra coisa, tome a sua cruz, significa assim, sacrifica a sua vontade para fazer a minha. E a cruz, ela fala muito de relacionamento. Quando eu entendi isso, né? Relacionamento vertical, eu e o meu pai, e relacionamentos horizontais, eu e os meus irmãos, eu e o meu marido, eu e as minhas filhas. O que isso daqui quer dizer? Cuida dos seus relacionamentos, toma a sua cruz, cuida dos relacionamentos que estão difíceis. Isso daqui, gente, é implementar a cultura da bênção e da oração no nosso lar. Às vezes a gente pensa assim, cultura da bênção é só abençoar o meu filho todo dia. Amém, isso é maravilhoso. Abençoa os seus filhos todo dia. Pega o livrinho da Cassiane aqui, ó, que é maravilhoso, e abençoa. Isso daqui facilita para a gente entender tudo que a gente precisa abençoar. Abençoa. Pega ali o meu livro, pega a Bíblia, ora os salmos, ora sobre ele.
Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Pega a sua cruz. Pega aquilo que está difícil para você. Pega aquilo que está difícil para você, porque Jesus, ele já pegou a cruz à sua frente. Ele está falando assim, ó, vem após mim, vem imitando os meus passos na caminhada para o Calvário. Olha esse discernimento que eu fui tendo essa manhã. Houve uma trajetória, Jesus nasceu, né? Morreu, ele teve morte de cruz, a caminhada dele até a cruz nos ensina a caminhar. Então ele fala assim, ó, vem após mim. Se você não for após ele, você não vai aprender nada com ele. Às vezes tem gente aqui também carregando essa cruz sozinha. Não está olhando para ele lá na frente. Passou a sentir tanto peso da cruz, tanto peso da dor, que esqueceu de olhar que Jesus está lá na sua frente, que ele está te ensinando. Minha filha, eu passei por um caminho de sofrimento. Eu passei por rejeição, eu fui ferido, eu fui cuspido, eu fui humilhado para aqueles que eu vim, salvar, por aqueles que eu vim salvar. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Meu Deus, eu tenho tanto amor para dar para esse filho. E ele está negando todo esse amor, ele está negando toda essa proteção. Eu já vivi muito isso. E vivo em alguns momentos também. Então, assim, Senhor, e daí o Senhor fala comigo, e quanto tempo vocês negam a minha proteção, o meu amor? Quanto tempo? A gente tem a comida fresquinha todos os dias, se a gente quiser, e a gente não vai lá buscar. A gente fica comendo comida requentada, porque comida requentada, ela alimenta, mas ela não tem o mesmo sabor. E daí você ouve uma pregação no domingo e fica com aquilo ali a semana inteira, sem buscar o seu pai. Então, eu hoje entendi, sabe, nesse meu devocional, que o que me encoraja para gerar essa cultura da bênção e da oração no meu lar, ela precisa ser o amor que Jesus levou, né, sobre a cruz ali. Ele levou os nossos pecados naquela cruz e ele derramou, ele jorrou amor sobre nós. E por esse amor nós precisamos suportar os sofrimentos daqui. E aí, outro lugar, segundo lugar, o que é que nos encoraja a viver essa cultura de bênção e de oração? Porque às vezes você fala assim, ai, Flávia, mas eu vou lá, abençoo meu filho, ele não está nem aí para mim. Ele não está nem aí, ele até se irrita quando eu vou. Mas o que é que vai te fazer continuar fazendo? O que é que vai te fazer continuar fazendo? A fé, a fé. Porque se você olhar para o jeito que está, você não vai mais. Se você olhar para o jeito que está, você nem chega lá na porta do quarto dele. Mas se você olhar para aquilo que Cristo fez por você, você vai fazer pelo seu filho. Amém. A cultura da bênção e da oração no lar, ela requer uma vida de joelhos. Ela requer. Porque não pode sair bênção da sua boca apenas automaticamente, mas ficar jogando maldição no seu filho quando você vai falar com ele. Né? Você não vai dar em nada, você não vai ser nada. E a gente tem que entender. Vai quebrando jugo, a palavra ela vai quebrando fortaleza, sofisma, ela vai trazendo luz. Eu amo o versículo de Lucas 8:17, vai trazendo luz, né? A palavra diz que tudo que é oculto há de ser revelado. Então, quando nós começamos a implantar essa cultura da bênção, do lar, né? Quando a gente começa a ir para esse lugar de torre de que a Flávia fala no livro dela, conta tudo isso, né? Acho que é importante para vocês, tem lá no link da bio, tanto dela quanto o meu. A gente vai entendendo nossa forma de se posicionar, né? Então, é trocar tudo isso para realmente implantar a cultura da bênção e pela palavra de Deus. Não é você abençoar só do seu coração, mas é você trazer a existência, a palavra de Deus, a rota do Senhor. Esse pega a sua cruz e segue, pega aí a sua vida, suas decisões, a sua família, os seus filhos, o seu marido, e segue essa rota aqui que eu já ensinei, me segue. Então, vai por esse caminho. E nós precisamos, então, trazer a cultura
madura para dentro do lar, ou seja, não é só flores, não é só perfume, não é só alegria, gente. Essa é, desde que o pecado entrou na humanidade, a angústia que a gente tem que lidar é com isso. É um mundo de incerteza, é um mundo mau, é um mundo perigoso, é um mundo onde as pessoas são egoístas, amantes de si mesmas, interesseiras, vivem de aparência e muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Nós somos também egoístas, amantes de nós mesmas. Quantas vezes nós somos assim? E a gente só vai chegar no lugar de aperfeiçoamento se a gente passar pelo reconhecimento dos nossos pecados e pelo arrependimento. Ninguém vai reconhecer e mudar se não vai mudar se não reconhecer. Falar, eu erro mesmo, eu também sou áspera, eu também sou ríspida, eu também quero que tudo seja feito do meu jeito, na hora que eu quero, só do jeito que eu quero, e eu promovo muitas vezes divisão, discórdia, irritabilidade dentro do meu lar, peso em todo mundo. A gente precisa mudar, reconhecer que a gente vai passar situações difíceis, não achar que tudo se trata do seu umbigo. Todo mundo tem questões para trabalhar dentro da casa, do lar. A gente precisa ser promotora do bem-estar, promotora do clima saudável, promotora da alegria, promotora da bênção, promotora da cultura do reino no nosso lar. Então, mas uma das coisas aqui, por exemplo, do livro, né, que é a bênção, a gente vai colocar a bênção lá no lar, a gente tem aqui 52 bênçãos, mas uma coisa é implantar a palavra de Deus, né? É pegar aquela virtude e o que a Bíblia diz sobre essa virtude. Então, eu quero trabalhar a verdade, eu quero trabalhar, olha aí, para nós, bem o que a gente precisa. Mansidão, né? Mansidão, o que a Bíblia fala sobre mansidão? Qual a importância de mansidão no nosso lar? Então, tá lá, o que eu preciso trabalhar mansidão? Qual a importância? Como isso é rota de Deus dentro da nossa casa? O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que eu trabalho? Então, tomar a sua cruz qual é a estatura, né, que o Senhor deseja que eu chegue? O que é a imagem e semelhança de Deus? Quem Jesus era? Eu amo falar, né, sobre a pedagogia de Cristo. Ainda vou escrever um livro só sobre isso, né? Pedagogia de Cristo. Tati, esse é o meu, ó, né? Então, pegar a Bíblia e usar o que a Bíblia diz, né? O que eu vou trabalhar sobre isso? Então, qual era a pedagogia? Ele chegava, ele se aproximava mansamente. Vem cá, o que está acontecendo com você? Posso te ajudar nisso? Ó, vai lá e faz isso agora. O Senhor, ele dava orientações. Ele não falava sobre o pecado. O que você fez? Olha, que tal se nós fizermos assim? Que tal se nós agirmos dessa maneira? Então, nós precisamos ser promotoras dessa cultura de Deus. O que a palavra diz sobre o momento que eu estou passando. Estou me sentindo abandonada. Meu marido me largou. O que a palavra diz sobre isso? Ninguém ajuda no lar. Ninguém coopera com nada. O que a palavra diz sobre isso? A gente precisa gastar energia nossa não reclamando da nossa família, mas ir procurando e pensando soluções. Soluções. O que eu posso fazer para transformar isso? E outra coisa que eu sempre ensino, não ataque as pessoas. O seu problema não é o seu marido, o seu problema não é o seu filho. O seu problema é mentira, engano, omissão, desinteresse, desonestidade, injustiça, egoísmo. Esses são os seus inimigos. Não é a sua filha, não é o seu filho, não é o seu marido. Então, nós precisamos entender isso. Então, eu tenho questões dentro do meu lar, dificuldades, briga, gritaria, falta de diálogo, indiferença. Esses são os nossos problemas. Como é que eu cuido e transformo a indiferença no meu lar em
interesse uns pelos outros. E a gente precisa convidar os nossos filhos, o nosso marido, né, ou a nossa esposa, para esse lugar de conversa. Enquanto a gente ficar atacando, acusando eles, a coisa não vai andar, né? E creia que Deus está o quê? Recolhendo as suas lágrimas enquanto você ora. Tem sido um lugar de choro para você? Tem sido uma rota de choro? É isso que a Flávia fala. A Flávia conta lá no livro, né? É uma visão profética isso, né? Olha, existe uma sala onde Deus tem recolhido as lágrimas. Ele tem lá o seu potinho. Já chorou quanto? 200 ml? Creia que Deus tem lá sob os olhos dele. Não vai secar no travesseiro, minha amada. Seca no travesseiro e acabou. Não. Você tem um Deus que tem recolhido as suas lágrimas, que tem visto a sua dor e que cada gota, cada choro, cada clamor seu, o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Creia nisso. Creia no poder da sua oração. Creia que você pode estar não sendo vista pela sua família, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Mas não vá chorar no salão de cabeleireiro. Lá é o lugar errado, né? Não vá derramar sua dor. Tô errada, Flávia? Deixa eu pegar seu livro aqui enquanto você fala, tá? Então, e é tão lindo, assim, o que o Senhor tem me mostrado? Ele recolhe todas as lágrimas. Ele recolhe as lágrimas de histeria, de desorientação. Ele colhe as lágrimas de reclamação, de raiva, a cartinha. Daí, amiga, ele recolhe todas as lágrimas. Mas sabe quais lágrimas agradam o coração de Deus? As lágrimas aos pés dele, ou seja, tem um lugar certo para chorar, igual você falou, tem um lugar certo para chorar, e tem as lágrimas que agradam o coração de Deus. Quais são essas lágrimas? As lágrimas da renúncia, as lágrimas da confiança em Deus, as lágrimas, Senhor, eu estou aqui chorando no seu pé, porque eu sei que aqui é o melhor lugar para eu estar. É aqui que eu vou construir uma família forte e saudável para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor. Hoje de manhã eu estava falando para Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso tanto de Ti nesse desafio, Jesus. Senhor, eu preciso tanto, eu não estou conseguindo enxergar. É assim que Jesus quer que a gente fale com Ele. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar como eu devo agir aqui nessa situação. Envia uma palavra para mim, envia um direcionamento para mim, usa anjos ministradores para falar ao meu coração, para que eu entenda a direção que eu preciso tomar. O Senhor diz na tua palavra, né, que o Espírito Santo, ele vai dizer, é este o caminho. Então, Senhor, cumpre em mim essa promessa. Fala para o Espírito Santo me conduzir nesse caminho aqui, me ensina. Então, gente, quando nós vamos para os pés do Senhor, nessa posição de total rendição e de dependência dele, sem depender daquilo que nós estamos enxergando, sem depender de outras pessoas, porque tem muita mulher que, meu marido não faz, meu marido não vai. Deixa eu te falar, olha para você e tá de bom tamanho. Olha para você. Tá de bom tamanho se você olhar, porque se fosse fácil a gente mudar a cabeça dos outros, a gente mudava a nossa bem rapidinho. Mas aí, meninas, vai lá para os pés do Senhor, faz uma oração de posicionamento. Aqui no meu livro, eu fiz uma oração de posicionamento dessas mães, sabe? Uma oração, ela fala assim, ó, meu propósito de ser a harmonia da minha família está ficando mais claro. Eu sou uma mulher, uma mãe que possui fortaleza mental, espiritual, emocional para suportar os ataques do inimigo. Eu escolho seguir em frente. Uma nova força está surgindo dentro de mim, em nome de Jesus. Eu tenho um senso de significado na minha vida. A minha família estará comigo na eternidade. Jesus, eu não serei destruída pelas minhas emoções. Eu recebo força do Senhor para superar os obstáculos que se apresentam diante de mim. Senhor, eu declaro que eu não vou permitir que acontecimentos difíceis
ou traumáticos definam o meu destino como mãe. Senhor, eu deposito a minha força na tua presença. Senhor, eu sou forte, sou capaz de resistir à oposição. Eu vou continuar abençoando e servindo ao Senhor e outros, mesmo no meio das tempestades e crises. Isso daqui é tomar a cruz, ó. Eu sou a flecha de libertação que o Senhor está polindo para disparar estrategicamente da sua aljava. Senhor, me ensina a lançar os meus filhos. Nós precisamos, gente, independente de qualquer coisa, de qualquer situação que nós estamos vivendo, nós precisamos estar completamente dependentes do Senhor. É esse lugar que Ele quer que nós estejamos. Porque é nesse lugar que nós vamos ser banhadas pelo amor dEle e vamos conseguir carregar a cruz que foi colocada. Tá difícil? Tá. Mas você tem um Deus que falou para você, vem aqui atrás de mim que eu vou te ensinar o caminho. Amém. Amém. Posicionamento, meninas. Posicionamento, estratégias, né, de oração, de busca, de troca da cultura do mundo pela cultura da bênção. E vamos investir, orar? né, Cassi, nas coisas do reino. Investir. Porque a gente investe em tanta coisa, mas não investe no nosso aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? O nosso aperfeiçoamento. Quando eu encontro mulheres que querem se aperfeiçoar, eu falo assim, essa está no caminho certo, porque ela entendeu que dinheiro não vai mudar nada na vida dela, é só a presença ali nos pés do Senhor. Pode orar, minha orar, amiga. às vezes, às vezes derruba, né? Gente, o livro da Flávia, As Lágrimas que Deus Recolhe, é um livro extremamente prático, didático. Olha aqui, tem várias orações para vocês. Então, ela orou uma. Ela tem aqui, ó, ensine seu filho a usar a armadura de Deus. Oração para usar como as armas espirituais. Oração por espírito de sabedoria. Posicionamento como guerreira. Posicionamento do marido como pai. Ela coloca várias orações para quebra de espírito de orfandade, libertação da mente dos filhos. É um livro prático. É um livro prático. Então, vale a pena ter na sua casa. Olha, ela vai... Tudo ela põe lá um ponto 1, 2, 3, 4. Então, não é aquele livro que você vai sentar, às vezes, ter dificuldade para ler. Ah, eu não leio muito. Você nem vai precisar se concentrar tanto assim. É um livro prático. Olha aqui, ó. Tem prática, depois para você se posicionar. Olha aqui, ó. Dia 1. A Bíblia e o posicionamento, ó. Incapaz você ver isso aqui e falar, eu não consigo ler. Você vai conseguir ler, você vai digerir, você vai comer o livro e vai ser bênção na sua vida. Você vai ver que você vai ler assim, ó, num tapa, e a hora que terminar ainda de ler, vai estar outra mulher, né? Amém. E esse daqui também. Vamos tirar a foto aí? Você tira com o meu, eu tiro com o seu? Tira os comentários, amiga. Vamos ver. Em nome de Jesus, essa live não vai cair, não. Desativar Aí. Vamos tirar a fotinha. Vamos ver como que eu tiro aqui. Aí, tá bonito, tá assim. Aí, meninas, tirem aí a foto. Olha lá, deu certo aqui. E depois tira a foto. E esse aqui é o meu Cultura da Bênção no Lar. É um guia de 52 virtudes para você trabalhar com seus filhos. Justiça, verdade, mansidão, integridade. E você vai ter uma orientação minha de como trabalhar, dicas práticas de como acessar o coração dos filhos, os versículos para trabalhar e implantando a cultura da bênção, que é orar, colocando a cultura da bênção por meio da palavra. É um livro para pais esse. E serve para o meu adolescente? É para pai e mãe. Você vai ler com criança desde bebê até adolescente, porque é você que vai aprender a fazer isso. É como implantar a cultura da bênção no lar, na sua casa. Você pode comprar os 2 livros nos links da bio do nosso Instagram. Você vai entrar lá na bio, né, da Flávia, no meu, clica lá, tem o link, você pode comprar e a gente envia para você. E você se posiciona e se instrumentaliza para fazer o que precisa ser feito. Pare de gastar dinheiro, tempo,
pensamento, energia naquilo que não te torna mais forte, mais edificada e mais preparada. Eclesiastes 3 fala sobre a temporalidade, fala sobre os tempos. Deus não erra, minha amada. Você nasceu nesse tempo, seus filhos nasceram nesse tempo, nessa geração, e essas batalhas, essas lutas são para todas nós. Nós estamos aqui nos fortalecendo como corpo de Cristo. Se aproprie dessa força, se aproprie dessa vitória, tome posse. Ele diz em João 10:10 que deu para nós uma vida de abundância. Ele deseja para nós uma vida de abundância. E a paz que ele dá não é como o mundo a dá. É a paz que ele dá, que às vezes até em meio, né, a tribulações, dificuldades, a gente consegue andar sobre as águas. Amém? Amém, Vamos orar, Flávia? Vamos, ó, já não caiu, já é milagre, Cassi. Ah lá, já é. Já é. Você estava falando com 1 hora, né? Querido Deus, vai orando junto, amiga. A gente vai orando, todo mundo vai orando, e a gente levanta um clamor aqui, vai colocando o nome do seu filho, da sua filha. Deus quer ouvir a sua voz. Sua voz, não se cale, não escute só a nossa oração, comece a falar em voz alta aí onde você está. Querido Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós declaramos o teu senhorio sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, o teu senhorio sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, sobre tudo que é nosso, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lar, sobre os nossos bens, sobre os nossos dons e talentos, e pedimos, nos toma por completo nessa manhã, cala, aquieta as dores da nossa alma. Como disse Davi, aquieta minha alma. Nós damos ordem agora à nossa alma. Sentimentos de tristeza, sentimentos de desistência, sentimentos de desvalor, sentimentos de desamparo, sentimentos de desamor. Nós dizemos fora da nossa alma nessa manhã. Nós declaramos sobre cada uma de nós o teu cuidado, o teu amparo, a tua proteção. Nós declaramos almas curadas, blindadas, protegidas, como diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que nós devemos guardar. Guardamos o nosso coração, guardamos a nossa mente, como diz em Filipenses, tudo que é justo, tudo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é amável, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Como diz em Romanos 12, nós declaramos e transformamos a nossa mente nessa manhã. Trocamos uma mentalidade infantil, imatura, interessada na autossatisfação o tempo todo, por uma mentalidade forte, por uma mentalidade preparada, por uma mentalidade, como diz em Romanos 5, que olha para as tribulações e entende que elas produzem em nós perseverança, paciência, esperança. Nós profetizamos isso sobre os nossos filhos nessa manhã. Nós profetizamos libertação, nós profetizamos cura, cura emocional, cura física, cura nas suas estruturas mais profundas. Nós profetizamos libertação contra as narrativas do mundo, contra as ideologias desse presente século, contra sofismas, fortalezas, ideias que foram instaladas na mente e no coração dos nossos filhos. Profetizamos filhos ousados, corajosos, intrépidos no Espírito Santo. Nós profetizamos filhos e filhas apaixonados por Cristo e pelo reino. Nós profetizamos uma família que é embaixadora do reino de Deus nessa terra. Senhor, ilumina as nossas casas, traz à tona aquilo que está oculto, escondido, revela, para que possamos agir, atuar e promover a cultura da bênção, a cultura da oração na nossa casa. Fortalece cada uma de nós nessa manhã, aquelas que estão cansadas, desanimadas, prostradas. O Senhor, vinde a mim, o Senhor diz, e eu vos aliviarei.
que nessa manhã elas encontrem alívio na tua presença, que elas encontrem cura na tua presença, que elas encontrem, Senhor, força e vigor na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, tendo plena certeza que o Senhor nos ouve e nos atende. Dá ordem aos anjos ao nosso respeito nessa manhã, para promover libertação e transformação nos nossos lares, Senhor. Amém. Amém. Amém, Flávia. Que bênção, amiga. Que bênção. Te amo, Beijo. amiga. Que a nossa Eu também. atmosfera seja cheia da presença do Espírito Amém. Santo. Amém. Essa live traga testemunhos. Então eu peço, você que ouviu, envie. A gente vai salvar agora, tanto faz pelo Insta da Flá ou do meu, envie. Nós estamos aqui lançando sementes, mas você pode ampliar esses terrenos. Envie essa live para outras pessoas, se engaje nesse conteúdo para que a gente mostre para o Instagram, para o algoritmo, que essa mensagem é relevante. Então, dê o seu testemunho no direct, ou meu ou dela, conte o seu testemunho. Vamos ser promotoras dessa mensagem de verdade e de paz. Amém? Amém. Beijo. Beijo, meninas. Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.